Para falar sobre o perdão, vamos começar pensando na própria palavra, perdão. Ela carrega em si toda uma concepção antropológica, toda uma maneira de entender o que é o ser humano. Ensina que ser humano é existir e é mover-se numa economia não de troca, não de comércio, mas de dom. Nós somos feitos, criados para o dom, não para as relações interessadas comerciais que a sociedade de consumo nos impõe. O perdão significa, então, uma ênfase nisso que é constitutivo da nossa identidade. Perdão, perdoar, persistir no dom, insistir em dar. Mesmo após a ofensa, a agressão, a ruptura não acontece porque uma das partes insiste, persiste no dom. Isso visto dentro da perspectiva da revelação, da fé e da teologia, nos diz que, se somos assim, não existimos sozinhos. Somos responsáveis uns pelos outros, somos seres relacionais, cada um de nós depende de todos, todos dependem de cada um, e a humanidade se autocompreende como feita para o dom e não para uma acumulação irresponsável de bens ou de riquezas ou de poder que acaba por isolar uns dos outros. E aí as rupturas acontecem. Se somos assim, é porque Deus é assim. Deus nos fez assim. Se somos criados à sua imagem e semelhança, não podemos ser de outra maneira. Então, se Deus é aquele que perdoa, que dá sem medida, que insiste no dom, que persiste em dar, mesmo com a nossa infidelidade, nós não podemos ser fiéis à nossa vocação de criaturas se não fazemos como Ele, perdoando, insistindo e persistindo no dom de nós mesmos aos outros. Então, reconhecermos-nos necessitados de perdão, estar disponíveis para perdoar os outros é crescer em humanidade, persistir no dom a fim de que todos possam encontrar a vida em plenitude para a qual foram criados. Isso está presente muito fortemente tanto na Bíblia judaica como na Bíblia cristã. No judaísmo, o perdão é um ponto importante, não apenas das relações entre Deus e a humanidade, mas das relações dos seres humanos entre si. Por isso, há várias instituições e festas religiosas em Israel que são marcadas por um perdão de dívidas, por um perdão de ofensas, por uma reconciliação de rupturas que possa ter havido no tecido social. Talvez a festa mais importante de toda essa visão do perdão seja a festa do Yom Kippur, né? Que é como o coroamento de um processo de consciência por parte do povo da necessidade de ser perdoado e de perdoar. As más ações, ou as transgressões, ou as agressões têm sempre duas polaridades na concepção bíblica. Uma do homem em relação ao homem, o ser humano em relação ao outro, e outra do homem em relação a Deus. Então, a primeira é a da vida diária, exterior, social, interhumana, na família, na sociedade, no trabalho, na política. A outra é mais interior, é do âmbito da alma, se passa no segredo da consciência. Então, a primeira é uma coisa humana e tem que ser resolvida entre os homens. São transgressões que vão de ser humano a ser humano e que não seriam expiadas simplesmente pela celebração da festa do Yom Kippur se antes não forem perdoadas pelos nossos semelhantes. Se não obtivermos e se não dermos o perdão uns aos outros, de nada adianta invocar a Deus e celebrá-lo, porque o perdão não acontecerá, não penetrará em nossa vida. Por isso, se pede previamente o perdão aos outros. Se eles não perdoam, Deus não pode fazer mágica. Então, a festa religiosa do Yom Kippur, no judaísmo, tem a finalidade de recolher na consciência do judeu piedoso todas as infrações por ele cometidas ao longo do ano, das quais ele se arrepende, e também todas as ofensas da qual ele foi objeto e que ele é chamado. Então, aí se dá o processo da techuvá. Techuvá em hebraico quer dizer conversão, arrependimento, retorno ao bem, né? E esse processo não é um processo que se dá de um dia para o outro, é lento, é gradual,
Por isso a tradição judia coloca no último mês do ano, o mês de Elul, a festa do Yom Kippur, para que durante todo o ano possa haver esse processo de techuvá, de tomada de consciência daquilo do qual somos chamados a pedir perdão e daquilo que somos chamados a perdoar. É um prefácio para ir preparando o ser humano para essa reflexão profunda que na manhã do Yom Kippur o shofar tocará, então todos são chamados a viver um dia de oração e jejum para obter a reconciliação e o perdão de suas faltas. A expiação, que é a tradução da palavra Kippur, na raiz hebraica, significa aquilo que cobre, ou seja, aquilo que faz desaparecer o castigo que envolve o ato perverso. Tudo que pode deter, mitigar, anular é o castigo, mas não o ato cometido. O ato está aí, ele não deixa de ter acontecido. Isso a gente vê no comportamento, inclusive, do povo judaico e de toda a sociedade ocidental hoje, quando se lembra da Shoah, do Holocausto. Ninguém pode apagar o Holocausto. O genocídio foi feito e não prescreve, né? O que se pode é lidar com a dor, o sofrimento que isso provocou e começar e dar início e progredir num processo de perdão mútuo e coletivo, mas não se apaga o ato feito, né? Então, o que tem que acontecer é uma transcendental modificação da conduta pessoal e coletiva posterior, uma emenda, né? O perdão tem que ter como consequência uma mudança de conduta. Os atos são humanos, continuam sendo responsabilidade do ser humano. Deus pode suspender o castigo, perdoar, mas não pode apagar o ato. O ato tem que estar na memória como lembrança para não acontecer de novo. Então, o jejum que acompanha todo o dia da celebração do perdão para o judaísmo não faz milagre. O jejum apenas prepara, o jejum e a oração preparam e dispõem para receber o perdão e para oferecer o perdão. Durante todo o dia do Yom Kippur, então, se faz jejum e oração e depois espera-se que haja festa e alegria, justamente para celebrar o perdão acontecido. O feriado do Yom Kippur, a festa do Yom Kippur, é um dia de júbilo, de alegria, porque celebrou-se a reconciliação e o perdão. O cristianismo não apenas radicaliza a concepção de um Deus que perdoa sempre, que é perdão e graça em si mesmo, mas também radicaliza a necessidade, mais do que isso, a obrigação de perdoar uns aos outros e em toda ocasião, não importa a magnitude da ofensa que houver sido sofrida. O texto que é como a carta magna desse ensinamento do Evangelho é o Sermão da Montanha, que aparece no capítulo 5 de Marcos e no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E aí, Jesus de Nazaré deixa isso bem claro. Por exemplo, em Mateus 5, 23, 24, que é um texto que está dentro de um contexto cultural e ritual, mas que não para aí, né? Que quer apontar para uma conduta, para um comportamento que o cristão sempre deve ter. E é aquele que diz: se vais levar a tua oferta ao altar e lembras que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois volta para fazer a tua oferta. Mateus, então, insiste repetidamente sobre isso, sobre o perdão mútuo, como mais importante do que os sacrifícios oferecidos, e sobre o perdão das ofensas suportadas como condição do perdão de Deus mesmo, né? Ele vai dizer que Deus não perdoará vocês se vocês mesmos não se perdoarem uns aos outros, de todo o coração. O perdão, então, não é uma imagem, é um dever que se impõe ao cristão. E o processo que aparece nos evangelhos indica que devia estar sendo uma necessidade nas comunidades cristãs, na comunidade de Mateus, na comunidade de Lucas, os cristãos aprenderem a exercitar esse perdão ali dentro, né? Então, em Mateus 5, 25 a 26, por exemplo, o que vai aparecer, que depois
vai ser retomado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, é a obrigação por parte daquele que cometeu alguma falta em relação ao outro de pedir perdão ao seu adversário, porque se isso não for feito, ele estará sujeito ao castigo escatológico de Deus. Se ele não pedir perdão ou se ele não perdoar o outro, Deus não o perdoará, né? Então, o que o evangelista quer dizer é que se alguém tem algum processo com o outro irmão, se alguém tem alguma questão não resolvida com o outro irmão, é importante se apressar em obter seu perdão para reconciliar-se também com Deus. Ou seja, não há assim como não há uma separação entre o amor ao próximo e o amor a Deus, também não há uma separação entre a paz com o outro e a paz com Deus. Se não há paz com o outro, não há paz com Deus. Se não há perdão entre dois semelhantes, não há perdão por parte de Deus. Já mais adiante, no capítulo 5, Mateus vai dizer, expor por contraste o que é a atitude característica que os cristãos devem ter quando acontece deles sofrerem algo por parte de seus semelhantes. É um texto que às vezes pode chocar, porque indica que diante de uma agressão explícita, uma bofetada, por exemplo, ou um insulto, né, a atitude do cristão não pode ser mimetizar a agressão do outro. Não pode responder na mesma moeda. Nesse sentido, a lei do talião, babilônica, mas que foi adotada por Israel, olho por olho, dente por dente, já havia sido um progresso, uma evolução, no sentido de que antes, quando alguém agredia ou ofendia alguém, a pessoa podia se vingar até a 5ª geração. Não, a lei do talião limita a violência e diz, não, olho, olho, dente, dente. Aqui o evangelho vai mais longe. Não, se alguém te esbofeteia numa face, oferece a outra. Não responde na mesma moeda, não devolve mal com mal, agressão com agressão, né? Então, o que é novo aí, em relação ao ensinamento cristão, é que Jesus, invocando apenas sua própria autoridade, radicaliza algo que pertencia à própria lei, a lei que Deus mesmo havia dado ao povo, né? Eu vos digo, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao malvado. Trata-se de relações humanas, onde o malvado não é o diabo ou o mal no sentido abstrato, que esses sim são reconhecidos como potências hostis a Deus, contra as quais o evangelho manda agir e atuar, resistir ao demônio, combater o mal. Não, aqui é outro ser humano que age perversamente, né? Cuja má índole produz atos prejudiciais aos outros. Então, o ensinamento diz que a conduta do cristão não pode ser a mesma que a do outro, né? Mas, ao contrário, ele deve perdoar o outro e ter uma conduta diametralmente oposta. Uma conduta de paz, de abertura e de mansidão, de desejo de construir a paz, de perdão, persistir no dom, apesar de ter sido agredido, né? O texto enfatiza bem que é uma ofensa grave, que quando desbofetearem na face direita. A face direita, o lado direito para o judeu é o lugar mais digno, né? É a parte mais digna do corpo. Então a ofensa é mais grave quando é do lado direito. Depois, quando é do lado direito, normalmente deveria ter sido dada com o dorso da mão, assim, e justamente a bofetada dada com o dorso da mão é mais ofensiva, né? Então, o evangelho quer dizer que mesmo na mais ofensiva das agressões, né, deve-se ir até o fim na paciência e na disponibilidade de perdoar. E o evangelho continua na mesma lógica, né? Então, quem te bater na face direita, oferece a outra. Quem te pedir a tua túnica, dá também um manto. Ou seja, evidentemente que não é algo para ser tomado ao pé da letra, mas para ser interpretado que nunca há limites para o dom. Pede a túnica, dá não só a túnica, mas também o dom. Você tem a sua generosidade, tem que ir até o não limite do dom total. Depois, além dessas duas, que seriam duas invasões dos próprios direitos individuais, a agressão física
e o arrancar a propriedade, o Evangelho põe a requisição de caminhar 1 milha. Se alguém te pede para caminhar 1 milha, caminha 2. Dá sempre mais do que o outro pedir. Fica sempre disposto a dar mais e nisso encontrar a sua alegria. Então, o cristão é chamado a ultrapassar a medida. A justiça que o Evangelho propõe não é a mesma justiça dos escribas e dos fariseus, que é uma justiça casuística, uma justiça jurídica, uma justiça legal, retributiva. Um olho, um dente. É uma justiça restaurativa, né? É uma justiça que, indo além, saindo do terreno da justiça e entrando no terreno do amor, é capaz de restaurar as relações pela persistência no dom. Não contente com isso, o Evangelho, no mesmo capítulo de Mateus, ainda continua, né? Essa atitude que é de não violência, de resistência passiva, digamos assim, de não devolver a bufetada, de dar a túnica além do manto, de caminhar 2 milhas em vez de 1, agora entra uma conduta ativa, amar ativamente. Então, os versículos 43 a 47 vão trazer o mandamento de amar os inimigos, amar os que não nos amam, amar os que nos prejudicam. Claro que não podemos ser ingênuos nem interpretar ao pé da letra. De que amor se trata? Não se trata de uma ternura espontânea, feita de afinidade. Seria impossível num caso desses. O termo grego usado para exprimir como seria esse amor é o termo agapan, que mostra que esse amor deriva de um querer não compelido pelo constrangimento que o homem deve se impor quando se trata dos inimigos. É algo que tem que ser tirado do campo puramente psicológico, né? E entrar no campo teológico da caridade. A caridade deve ser exercida sob a forma de bondade ativa. Se alguém te prejudica, faça atos de bondade com ele, né? Então, trata-se de um amor atravessado pelo perdão, de ponta a ponta. Então, não só eu perdoo e estou fazendo você sentir que eu estou te perdoando, mas eu faço gestos amorosos para com você. A linguagem é importante aí. A palavra usada, inimigo, é uma palavra chocante, porque justamente lembra a guerra, lembra campos adversários, aquele que está contra mim, que está em guerra, né? E se generaliza abarcando toda a situação onde o cristão é maltratado ou mesmo exposto à morte por causa de sua fé. Era uma realidade muito próxima das comunidades quando o Evangelho foi escrito. Então, há uma contraposição que o Evangelho faz aí entre o irmão e o inimigo, né? O inimigo não é o adversário pessoal no interior da comunidade religiosa, nem é o inimigo da nação no sentido político e militar, mas é o perseguidor da fé, o inimigo da comunidade messiânica formada pelos primeiros cristãos. E a motivação que o evangelista sublinha para sustentar tal amor e tal exigência é buscada fora do mundo das criaturas. Então, o motivo que sustenta tal conduta, a única coisa que pode motivar e apoiar, dar suporte a uma conduta tal, é a imitação de Deus mesmo. Comportar-se como esse filho de Deus, como filho desse Deus, que faz nascer o sol sobre bons e maus, que faz cair a chuva sobre justos e injustos, que não faz acepção de pessoas, que paga o mesmo salário àqueles que trabalharam o dia inteiro e àqueles que chegaram na última hora, que dá uma festa para receber o filho que foi embora e gastou todo o dinheiro, e que, provocando inclusive o ciúme do filho que ficou, que trabalhou todo o tempo, né? É um Deus desconcertante na sua misericórdia, na sua capacidade de perdoar. Então, para Mateus, para o Evangelho de Mateus, alguém se torna filho de Deus a partir do momento em que começa a praticar esse amor mesmo aos inimigos, na imitação desse Deus que reparte suas graças e benefícios sobre todos os homens, sem distinção. Ser filho desse Deus se prova, então, na fidelidade, na paciência e na capacidade de perdoar. E essa conformidade ao querer divino já está expressa na ética judaica, sob a forma da imitação da conduta divina, sendo o homem a imagem de Deus. Para o cristão, isso tem uma motivação a mais, porque se trata de reproduzir em sua vida a conduta do próprio Jesus,
que foi capaz de perdoar aqueles que o perseguiam, que o crucificavam e o matavam. Isso é nada mais, nada menos, vai dizer o Evangelho, para fechar essa parte, que o caminho da perfeição. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, a fé nos diz que a gente não pode se contentar com menos do que a perfeição que nos leva a visibilizar no mundo aquilo que é o ser mesmo de Deus, feito de amor e de perdão. Então, Jesus, para os seus discípulos, propõe coisas com horizontes muito largos e muito exigentes. Não propõe apenas uma arte de viver nesse mundo, mas uma obrigação positiva, como se fosse um ministério do amor universal. Nesse sentido, vai muito além do dever do perdão, tal como era concebido em Israel. Resgata o perdão em Israel e inclui, mas vai além com essa exigência de amar os inimigos e de rejeitar aquilo que ainda possa subsistir de condescendência, mesmo no perdão, indo até o dom generoso de si mesmo, sem nenhum ressentimento ou intenção escondida. Trata-se de um amor sem jogadas estratégicas de manutenção da paz nas fronteiras da igreja, nem de propaganda proselitista para trazer mais adeptos. Então, é um amor mais divino do que humano, mas que a fé cristã afirma que habita em cada um pelo Espírito Santo. Então, para concluir, muitas vezes pensamos que o perdão é algo difícil. Não é uma coisa fácil, nem evidente, muitas vezes. Porém, se o Evangelho e nele o Sermão da Montanha são propostos por Jesus ao grupo daqueles homens e mulheres que o seguem, não podem ser impraticáveis. Podem ser exigentes, difíceis, mas não impraticáveis. Na verdade, o que a pedagogia de Jesus, que é um homem de seu tempo e de sua cultura, pretende é mostrar aos seus discípulos que quando se trata de dar, de amar, de perdoar, nunca se terá feito bastante. Por isso, ele exorta a perdoar até chegar ao ponto de oferecer a outra face, de despojar-se das suas vestes, de ceder a qualquer demanda feita pelo próximo. Se entramos numa racionalização das formulações do Sermão da Montanha, corremos o risco de esvaziá-las da sua seiva, fazendo-as abandonar o papel dinâmico que elas têm, que é revelar toda a amplidão do chamado à santidade, que é o chamado por excelência para o cristão, que é levar os cristãos a viver radicalmente o amor com todas as suas consequências. Podemos nos perguntar, porque o nosso encontro é sobre o perdão aqui e agora. Como colocar tudo isto em prática aqui e agora? Em nosso tempo, onde a igreja adquire uma consciência cada vez mais viva de suas responsabilidades com relação ao mundo, aos direitos humanos, como não se unir aos esforços, às vezes ardentes e conflitivos de cristãos que expõem ao perigo suas vidas todos os dias para defender por todos os meios os direitos dos oprimidos e que são vítimas de violência muitas vezes. Como lidar aí com a não violência evangélica e com esse perdão sem medidas proposto por Jesus Cristo? De novo, há que reconhecer que esse texto, esse evangelho, é dito dentro de um contexto. Era um contexto onde as comunidades cristãs estavam começando a se estruturar e onde havia perseguição por parte da sinagoga e do Império Romano. Então, aqui não aparece, por exemplo, algo que os direitos humanos têm elaborado e pensado, que é o direito à legítima defesa, ou o dever de sustentar as necessidades ou a vida dos semelhantes. Pois se todos são livres de se deixar frustrar, espoliar, matar até, se a isso se sentem chamados, a fim de manifestar, pagando com o preço da própria vida, que o amor é mais forte que o ódio, o mesmo se complexifica quando a vítima do ódio e da injustiça é o outro. Aí seria uma exigência do mesmo amor opor-se à injustiça. Como, no entanto, se opor a essa injustiça sem acrescentar mais violência à violência que já está sendo feita? Então, o cristianismo, ao longo dos seus 2000 anos de história, tem aprendido a lidar com essas questões. Tem também reconhecido que o cristão, pessoalmente perseguido por ódio à fé e que sofre a morte sem opor,
resistência armada a seu carrasco, se encontra assim de uma maneira eminente configurado a Cristo. Trata-se do martírio, ou batismo de sangue, do testemunho por excelência, que marcou indelevelmente os começos da vida da Igreja e que é afirmado conter eficácia sobrenatural. Hoje, o que nós vemos são cristãos que são mártires, mas são mais, não tanto por ódio à fé católica, mas são mártires da justiça, mártires da caridade, mártires porque, em nome do Evangelho, se opuseram a situações anti-evangélicas no seu contexto. Podemos citar, por exemplo, o bispo Oscar Romero, de El Salvador, né, que evangelicamente, sem usar de violência, nenhuma vez falou em defesa dos pobres contra a violência que estava sendo perpetrada em seu país e acabou sendo morto por causa disso, por um atirador de elite. Vimos também, no ano de 89, toda uma comunidade jesuíta ser assassinada na Universidade Católica de El Salvador, porque também se opunha à violação dos direitos humanos que acontecia no país. Recentemente, um filme de grande sucesso e que mostrava uma comunidade de trapistas na Argélia, vivendo no epicentro de uma situação de violência e que escolhe ficar com o risco da própria vida para não se dessolidarizar da comunidade pobre a qual eles serviam, né? Então, hoje se vê, e fora do cristianismo, vemos figuras como Gandhi, que foi não violento até o fim e acabou sendo assassinado. Aqui nos Estados Unidos, Martin Luther King, né? Um homem que falou em defesa e conseguiu grandes conquistas para os afro-americanos e que acabou sendo morto justamente por causa da sua conduta de justiça, mas sempre não violenta. Então, os exemplos hoje são muitos, né? Por outro lado, aqueles que não vivem uma morte violenta e não estão nessas situações de risco, está sempre o chamado de transfigurar cada dia todos os seus atos pela inspiração sobrenatural de que toda atividade humana, todo ato humano pode ser um ato transformador. Então, cada uma das condutas pessoais do cristão tem um alcance social e pode, se feita com amor, completar ou acrescentar, como diria São Paulo, o que falta à paixão de Cristo por seu corpo, que é a Igreja, a serviço da redenção. Nesse sentido, são muitas as ocasiões de perdão que se apresentam no dia a dia, né? Quando o cristão não é compreendido, quando ele é ridicularizado por causa da sua fé, quando em muitos países ele não consegue emprego, não consegue trabalho, justamente pelo fato de pertencer a uma igreja, ou quando, independente de fé ou credo, ele se opõe a uma situação de injustiça e aí é marginalizado na sociedade onde vive, né? Então, a atitude a adotar aí é esta de persistir no dom, porque se a violência se responde com a violência, só construirá mais violência. A única coisa que consegue parar a espiral da violência e impedi-la de crescer é o perdão, essa persistência no dom. Então, mesmo na ação política, o amor real pelo outro, sem excluir os inimigos, se manifestará por um respeito às pessoas, mesmo através de enfrentamentos legítimos, enfrentamentos verbais, discussões, recursos, meios, manifestações pacíficas que reivindiquem a justiça e que defendam os direitos humanos. Nessas circunstâncias, um cristão nunca pode fazer concessões à injustiça, à corrupção, à falsificação, à calúnia, nunca pode compactuar com aquilo que é demolidor, erosivo da dignidade humana. Eu gostaria de terminar citando o exemplo de uma grande mulher norte-americana, Dorothy Day. Dorothy Day, durante sua longa vida de 82 anos, muitas vezes foi presa, esteve na prisão, foi perseguida, foi incompreendida, porque participou de manifestações de abaixo-assinados, de greves contra a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, contra a obrigatoriedade do serviço militar para fazer guerras no exterior, com as quais ela não concordava, contra a corrida armamentista, contra a obrigação de pagar impostos que iam nos seus 2/3 para a compra de armas,
Tudo isso, a vida de Dorothy Day é um exemplo. Jamais usou um meio violento, jamais derramou uma gota de sangue, jamais empunhou uma arma, né? Esteve na Nicarágua, entrevistou Augusto César Sandino. Esteve em Cuba, visitou Cuba e escreveu a Fidel Castro. Escreveu um prefácio de um livro sobre o padre Camilo Torres, que foi um padre colombiano guerrilheiro que acabou morrendo na guerrilha, dizendo suave e delicadamente que como ela apreciava a coragem dele de dar a vida pela justiça, mas que ela achava que os meios violentos não eram os meios adequados e compatíveis com o Evangelho. Então, a violência é algo irracional, é algo que desumaniza o ser humano, né? O coloca mais perto da animalidade. O perdão é algo que humaniza, que também passa pela racionalidade, mas vai além dela. Então, contra a irracionalidade da violência, só a irracionalidade e a loucura santa do perdão podem impedir que as relações humanas e que o tecido relacional da humanidade se rompa seriamente e incuravelmente de uma vez por todas.